técnico em segurança do trabalho. A diferença entre análise qualitativa e análise quantitativa e os conceitos de limite de tolerância e de nível de ação. Olá! Neste encontro vamos apresentar alguns conceitos importantíssimos para a sua prática profissional. Vamos tratar de entender a análise quantitativa e análise qualitativa, bem como veremos os conceitos de limite de tolerância e de nível de ação dos agentes de risco. Para começar, vamos ver o que são avaliações quantitativa e qualitativa, com o objetivo de entender por que o profissional técnico em segurança do trabalho precisa saber fazer essas avaliações e o que isso representa em suas atividades diárias. Atuando na área, você precisará realizar inúmeras avaliações de risco relacionadas a atividades e a processo de trabalho. Conhecer e analisar os riscos das atividades é muito importante. Sendo assim, utilizamos os dados resultantes das avaliações para compreender os riscos das atividades e dos ambientes de trabalho. Avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa é uma inspeção do processo de trabalho em que não é necessário utilizar equipamentos para o monitoramento, mas observar o local analisado e dialogar com as pessoas que estão expostas diariamente aos riscos ou a agentes para poder identificar e avaliar. Essa avaliação conta muito com a subjetividade de quem está realizando a atividade. Por isso, requer olhar atento a processos, produtos e pessoas. O profissional que irá realizar essa análise deve dispor de recursos que sejam necessários para o registro das informações, como questionário norteador, para sistematizar suas perguntas diretas e identificar os riscos que os funcionários estão expostos. Agora que vimos que a análise qualitativa é subjetiva e que não precisamos de equipamentos para mensurar o risco, vamos conhecer o que é a avaliação quantitativa. Avaliação quantitativa. Na avaliação quantitativa, utilizamos equipamentos de medição ambiental como decibelímetro, bomba gravimétrica, índice de bulbo úmido-termômetro de globo IBTUG, entre outros. Estes equipamentos permitem mensurar e identificar o nível de concentração do agente de risco oriundo do processo de trabalho. Um exemplo prático para essa atividade é utilizar o decibelímetro para mensurar o nível de concentração do ruído. Qual é a diferença entre a avaliação quantitativa e a avaliação qualitativa? Na prática, a avaliação quantitativa é realizada quando o profissional que está avaliando utiliza equipamentos para medir o nível de concentração do agente de risco, a fim de verificar se está dentro do limite de tolerância. A avaliação qualitativa é feita com base em observação e no diálogo entre os funcionários que costumam atuar com aquele agente de risco, pois o seu intuito é descobrir a qualidade da exposição a que esses funcionários estão submetidos. Há respaldo legal em normas, diretrizes e leis para tudo que é feito na área de segurança do trabalho. Com a avaliação dos riscos, não poderia ser diferente. Por isso, é fundamental seguir os parâmetros para a mensuração de agentes de risco, de acordo com as normas de higiene ocupacional NHO. Agora que já diferenciamos os tipos de avaliações, veremos os conceitos de limite de tolerância e de nível de ação. Limite de tolerância é a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará danos à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Para ficar mais claro, na imagem que você está vendo em sua tela, apresentamos o anexo 1 da NR15, Limite de Tolerância para Exposição ao Ruído. Se o trabalhador se mantiver exposto ao agente de risco abaixo do limite, teremos uma minimização dos adoecimentos. No anexo 11 da NR15, constam os limites de tolerâncias para o contato com diversas substâncias químicas, como amônia, anilina, chumbo, gás sulfídrico. A tabela ainda classifica os produtos químicos um a um, de acordo com determinados critérios como grau de insalubridade a ser considerado no caso de sua caracterização, valor teto, ou seja, quais deles não podem ter seu limite ultrapassado em momento algum da jornada de trabalho, a exemplo do formol. Absorção também pela pele, caso do toluol,
limites de partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado ppm para uma jornada de trabalho semanal de até 48 horas. Limites de miligramas por metro cúbico de ar para uma jornada de trabalho semanal de até 48 horas. Nível de ação. O nível de ação nada mais é do que o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas para minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites previstos sem norma técnica. Mesmo que o limite de tolerância não tenha sido ultrapassado, a empresa deverá tomar atitudes para que esse agente não venha a se transformar em um problema para a saúde de seus funcionários. Se na avaliação quantitativa do agente ele for igual ou superior a esse nível, é importante a adoção de medidas preventivas. Para ilustrar como definimos o nível de ação para os agentes de risco, ruído, químico e calor, apresentamos 3 exemplos práticos de como devemos proceder para determinar o valor e assim termos condições de analisar a situação e propor medidas de controle. Nível de ação para a exposição ao ruído. É comum ouvirmos falar que a empresa deve tomar providências apenas quando o nível de ruído contínuo for maior que 85 decibéis, valor que corresponde à máxima exposição diária permitida para 8 horas, conforme anexo 1 da NR15. Mas isso não é adequado. Por exemplo, se o limite de tolerância é 85 dBA para 8 horas de trabalho, o nível de ação de 50% será 80 dB. Nesse caso, medidas preventivas devem ser tomadas. Como calcular o nível de ação dos agentes químicos? Para os agentes químicos, o nível de ação é a metade dos limites de exposição ocupacional constantes no anexo 11 da NR15. Para exemplificar, vamos supor que você está fazendo a avaliação dos agentes ambientais de um salão de beleza e descobre que as cabeleireiras utilizam um produto composto de formaldeído para alisamento de cabelos. Ao analisar o quadro 1 do anexo 11, o limite de tolerância é de 1,6. Com o resultado do laboratório que fez a análise, você constata que a cabeleireira está exposta a 1,2 ppm durante a sua jornada de trabalho. O que deve ser feito nessa situação? Apesar de não ter ultrapassado o limite de tolerância, ultrapassou o nível de ação. Metade de 1,6 ppm é 0,8 ppm. Sendo assim, a exposição deverá ser controlada para não prejudicar a saúde das trabalhadoras. Como estabelecer o nível de ação adequado aos trabalhadores expostos ao calor? Com base no quadro 1 do anexo 1 da portaria número 1359, de 9 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia, o nível de ação do calor é estabelecido de acordo com 2 informações relevantes: a taxa metabólica média ponderada no tempo e o IBTUG médio ponderado no tempo, que nesse caso representa o nível de ação do calor. Nessa portaria é estabelecida a taxa metabólica de acordo com a atividade do trabalhador. Se a taxa metabólica para uma atividade for de 103 W, o nível de ação será de 31,5 graus Celsius para os trabalhadores aclimatizados. Quais ações devem ser tomadas pela empresa? Agora que você já sabe quando começar a tomar as ações necessárias, chegou a hora de saber o que fazer. Ao ultrapassar o nível de ação, você deve entender como um risco. Se é risco, devem-se tomar todas as ações preventivas para minimizar a probabilidade de que essa exposição deixe seus funcionários doentes. As ações preventivas são: monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores, controle médico, medidas de controle individual e coletivas. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Se precisar esclarecer mais alguma dúvida, entre em contato com o seu tutor. Até mais!